Conforme os capítulos vão passando, as coisas vão esquentando cada vez mais em Kage no Jitsu Ryukusha. Dessa vez, a Alpha planejou uma guerra total contra os Diabolos e vai usar o reino de Oriana para isso. Fora que a Akane também foi dada como acordada agora. Finalmente ela acordou nesse mundo. O que nos resta é saber se ela vai usar os seus poderes ou conseguiria usar os seus poderes nesse mundo e se ela vai se juntar aos Shadows Garden também. Então, bora conferir tudo isso que aconteceu no capítulo 4 do volume 5 de Kage no Jitsu Ryukusha. Vem comigo, vamos nessa! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O reino de Oriana, que tinha sido totalmente destruído pelas bestas negras, que a gente já comentou aqui também, estava começando a ressurgir lentamente, graças à ajuda dos Shadows Garden. No Castelo Real, estava lá a Alpha estreitando seus olhos enquanto observava todo o progresso da reconstrução com a luz da noite no seu rosto. E então a Rose entrou, chegou na conversa ali, como ela chegou perguntando se o povo perdoaria ela ou não, porque para quem não sabe, o povo do reino de Oriana criou um grande ódio em cima dela, pela Rose, porque acha que ela foi quem trouxe todas as bestas que causaram a destruição do reino, e a Alpha assentiu que não, eles não iriam perdoá-la tão facilmente. Ainda assim, muitos cidadãos odiavam ela realmente, só que mesmo que a Rose sinta que não nasceu para governar o país, isso seria a escolha errada nesse exato momento, tá? Em tempos de paz, talvez tivesse sido a escolha mais certa de se fazer, ela não governar nada. Só que agora, mais do que ninguém, ela sabe tudo o que vai acontecer com o país e a partir de agora ela não tem mais escolha. Principalmente porque o pacto de aliança entre Oriana e Midgar simplesmente foi quebrado. A igreja também considera o reino de Oriana agora como um país renegado, cara. O comércio com os outros países estava estritamente bloqueado e eles logo ficariam sem nada, iam cair, decair completamente. A qualquer momento, os outros países, inclusive, poderiam dar ordem para invadir o reino de Oriana. Como esse país não tinha nenhuma força militar, tudo ficaria em ruínas, cara. A Rose achava que o culto tinha totalmente medo desse país. Mas por que eles teriam medo de um país pequeno como esse? Porque eles são ovelhas assustadas. Calma, você vai entender. É porque basicamente eles têm medo da luz do sol. Tá, mas como assim? Ainda não tô entendendo. É o seguinte, a vida eterna é algo que todo mundo deseja nesse mundo. E eles têm medo de que se alguém aparecer e tirar essa vida eterna deles, dos Diabolos, aí as coisas vão ficar pesadas. Por isso que eles se escondem, para que ninguém descubra que existe esse tipo de coisa e tente roubar isso deles. Eles escolheram agir assim, se esconder, investigar toda a vida eterna nas sombras para que ninguém tente tirar deles. E por isso que eles têm medo da luz do sol. Mas agora, o culto e o reino de Oriana são completamente inimigos. O lado negro e o lado luminoso do mundo estão totalmente conectados. Se eles não controlarem esse reino, provavelmente eles teriam que se expor em algum momento. E isso é o que eles não querem que aconteça. Então, assim os Shadows Garden iriam usar o reino de Oriana como melhor fosse para ser usado, como melhor convier para eles. Tudo ao seu favor. É por isso que eles estavam sempre prestando ajuda para Oriana, para a princesa. Como o poder atual que eles possuíam, devia ser fácil derrotar o culto. E eles teriam que usar o reino de todo jeito, porque senão o culto não iria desaparecer completamente. Pensa só comigo, pessoas morrem e países são destruídos, mas a religião sempre permanece intacta lá. Mesmo que eles derrotassem o culto dos Diabolos por completo, a religião viveria para sempre, enquanto houvesse alguém acreditando nessa religião deles. E eles poderiam vir e matar todos os cidadãos a qualquer momento, cara. A maioria desses crentes e até mesmo os próprios clérigos são até pessoas boas, só que o culto usaria essa fé deles para vir e matar todo mundo. Portanto, não importa quão poderosa seja a organização dos Shadows Garden, seria impossível para eles matar todos os crentes. É por isso que eles precisavam que esse país fosse justamente capaz de expor todo o culto dos Diabolos, para ele poder cortar esse laço maligno que eles têm com a religião, que é uma sacada genial que veio da parte da Alpha. E como a Alpha planeja fazer isso? Separando a igreja do culto. As pessoas acreditam na religião da igreja, não no culto. E quando eles deixam as pessoas descobrirem sobre o culto, cara, o culto se tornaria o inimigo de todo mundo. Mas para isso, eles teriam que vencer. Muito em breve, os outros países iam invadir Oriana, como a gente falou, mas eles deveriam derrotar esses caras aí, proclamando o culto como verdadeiro inimigo geral. Assim, precisando de alguém na luz
luz para lutar contra a igreja. O reino de Oriana lutaria contra essa igreja, enquanto o Jardim das Sombras faria guerra contra o culto dos diabolos. E se a Rose acha que ela tem, né, o que é preciso para assumir o lugar do rei, os Shadows Garden apoiariam ela completamente para o que fosse preciso nesse lugar. Mas apesar disso tudo, ainda assim, a Rose estava meio duvidosa sobre si mesma, né? A posição que ela estava prestes a assumir não era de um rei em tempos de paz, mas de um rei em tempos de crise. Enquanto o rei em tempos de paz era alguém gentil, alguém literalmente amado por todo o seu povo, todos os cidadãos, o rei em tempos de crise era alguém que deveria ser forte, seria alguém convencido a si mesmo para alcançar o seu objetivo, mesmo que seja odiado por todo o povo. A Alpha olhou para Rose nos olhos dela e simplesmente disse para Rose Oriana que ela deveria ser um rei forte. Então tudo passou na cabeça dela, pensando, né, imaginando as partes mais fracas que ela possuía. Só que a Alpha enfatizou mais uma vez que os únicos que se tornam realmente fortes são aqueles que reconhecem a sua própria fraqueza. Que mulher, gente, olha só, não tem como, a mentalidade milionária que ela traz pra gente, tá ligado? E não tá errado não, tanto que a Rose começou a pensar nesse tipo de coisa e cresceu, né, pessoalmente falando ali, né. Assim, uma lágrima até rolou nos olhos dela. Ela queria proteger o seu reino, queria proteger as pessoas que o seu pai confiou a ela, porque o pai dela foi morto pela própria mãe. E se é pra ela conseguir, ela teria que suportar todo esse ódio do povo. A Rose, mesmo passando por isso, iria aceitar. Ela então sacou a espada, apontou no cabelo dela, que era com uma cor de mel, cabelo bonito, a beça. Mas aí a Rose não queria acabar com uma pessoa fraca. Nesse momento ela cortou o cabelo dela, cara, e saiu voando com o vento. Seu cabelo agora estava curto, abaixo dos ombros aqui, né, tranquilo. E ela se declarou como um rei forte. Então a Alpha disse a ela que enquanto seguir essa convicção, o Jardim das Sombras, o Shadow Garden, nunca trairiam ela, isso aí você pode ter certeza. Então ela ligou para número 664 e 665, ambas estavam vestidas de criadas, deixando essas duas do lado dela, porque seria até melhor, né, elas ficarem com a Rose, já que são pessoas que a Rose conhece. Bom, no final das contas acabou dando tudo certo. Embora se a Rose tivesse contado tudo antes, teria sido resolvido as coisas mais rápidas, mas ela agradeceu de qualquer forma a 664 e 665 por ajudarem ela sempre. Assim, faria inclusive com que as duas lhe contem quaisquer detalhes dos planos no futuro. Basta dar a eles um lugar e trabalhar perto delas também. Mas ainda assim, é melhor manter o relacionamento dela com a Alpha agora em segredo por enquanto. Então do outro lado da porta, uma batida lá e uma garota de cabelos escuros acabou entrando. Era a terceira das sedes das 7 sombras ali, a Gama, que embora por algum motivo ela tenha entrado enquanto arrastava uma outra garota no chão junto com ela que estava dormindo, ninguém sabia o que era, né? Ela estava ali justamente porque ela queria abrir um novo Mitsugoshi. Ela falou, né, que o novo Mitsugoshi precisava ser construído no reino de Oriana agora para os planos futuros. Também começaria a expandir a base dos Shadows Garden agora, porque seria perfeito para toda a missão. A Gama disse um pouco baixinho e a Rose disse em modo de saudação para ela. Elas falaram rápido ali, fez uma pequena reverência com a cabeça silenciosa e aceitou essa ideia. Mas ela também veio lá justamente para relatar algo para Alpha. Aparentemente a Gama não queria a Rose durante o seu relatório. Isso fez a Rose perceber que, apesar de tudo, eles ainda não tinham aquela total confiança 100% nela. Só que a Alpha disse não, relaxa. Ela vai ficar bem, pode falar, olhando pra Gama e pra Rose ali sem problema nenhum. Basicamente, ela tava dizendo que não se importava, mas ao mesmo tempo tava perguntando se as duas se importavam, na qual as duas não se importavam de ouvir tudo. Então, primeiro, era o relatório das coisas que a Beta coletou no outro mundo, quando ela voltou com o Cid. Aquelas coisas que tinham nomes complicados, no caso que a gente tá falando, pra eles eram complicados, né? Porque era um laptop e um tablet, que não existiam nesse mundo, que era muito atrasado. Então a Gama pegou a garota que estava sendo arrastada e falou que ela revisou isso tudo, só que ela apenas respondeu com um ronco fofo babeça, né? A Gama então pegou pelos ombros ela e começou a sacudir pra garota acordar. Essa aí que estava sendo sacudida era Eta, a mais inteligente do grupo quando se trata de pesquisas. No entanto, pelo que dá pra ver, né, ela gosta de dormir, preguiçosa beça. O corpo da Eta começou a se balançar da frente pra trás e até que atingiu a Gama no nariz. Juntou a atrapalhada com a preguiçosa dar esse tipo de coisa. E graças a esse golpe que pegou no nariz dela foi o que a Eta acabou acordando. Então a Eta era a 7ª das 7 sombras, responsável pelo laboratório de sabedoria de todas as sombras. Então ela era uma pequena elfa com longos cabelos escuros, que estavam bagunçados só pelo levantar dela.
E aí ela explicou que o laptop era um instrumento que utilizava energia elétrica, embora ele tenha sido quebrado durante o processo, né? Ela analisou todas as partes dele, só que provavelmente ele foi quebrado pelas ondas eletromagnéticas do portal que eles voltaram. Ela também disse que não daria para consertar esse laptop agora, mas um dia ela poderia inventar um laptop desse, né? O novo Steve Jobs da parada, né? É a ETA Jobs. O pior é que a Beta, inclusive, também trouxe outros instrumentos elétricos. Na verdade, ela só trouxe isso, né? Mas pelo menos esses instrumentos seriam úteis de qualquer forma para ela, justamente porque a tecnologia que eles tinham era muito alta para essa época, para onde elas viviam, né? Então dava para aprender várias técnicas com eles, principalmente pelo lado da ETA, aqui ó, ciência pura ali, a garota gosta de aprender sobre tudo, principalmente tecnologia. Então a Alpha lembrou a ETA de outras coisas também que a Beta trouxe do mundo, que foi justamente a garota, a Akane, galera. A ETA respondeu que a mulher daquele outro mundo já tinha acordado agora, então a gente tem lá o primeiro contato com a Akane acordada. Só que, lembrando, elas não entendiam nada que a Akane falava, porque a Akane falava japonês, cara. E elas lá no mundo não entendiam japonês. O Cid já foi pra lá sabendo falar essa outra língua, por quê? Porque o Deus deu pra ele a outra língua de lá. Ele renasceu nesse mundo e aprendeu tudo lá. Então, basicamente, ele ia saber, só que ele não esqueceu da vida passada, então ele também sabia falar japonês. E aí, essa garota, a Akane, foi deixada e conversando com a Beta, que a Beta também aprendeu japonês porque tinha ido para a Terra com o Cid, eles tiveram que se comunicar lá e ela foi aprendendo aos poucos. A ETA, então, deu o histórico de como o nome da garota era Akane, e o seu corpo era completamente semelhante ao corpo de qualquer humano. Porém, nós, os espectadores, sabemos que o corpo da Akane já foi modificado para ela meio que se tornar um super soldado, né? Um super humano para combater as bestas que invadiram a Terra no passado, né? No outro mundo, na verdade. E isso pode ser algo interessante mais pra frente, se ela conseguir usar os poderes dela. Então a ETA não tinha mais detalhes sobre isso, pediu até para fazer alguns experimentos, experiências na Akane, que talvez aí sim ela tenha os detalhes. Mas a Alpha resolveu deixar ela lá com a Beta até que ela se acalme, fique mais tranquila, né? E disse a ETA para não fazer nada de estranho com a garota, absolutamente nada, porque senão ela já tinha feito com a Beta, imagina com a garota lá. A ETA concordou com isso, embora tivesse um pouco de relutância, né? Então a segunda coisa relatada pela Gama é sobre Zeta, que deveria estar no reino de Midgar agora, mas não teve nenhum pingo de notícias dela. Isso porque a gente sabe, né? Falou no vídeo passado que ela começou o seu próprio culto ali, né? O seu próprio grupo, e tá ralando, não que esteja ralando, mas tá indo contra os Shadows Garden. Assim, a Alpha disse que ela é sempre assim, quase nunca relata nada a ninguém. Ela até suspirou novamente, conversando e tal, e nesse caso a Gama informou que tudo que descobriu antes de vir para Oriana era que a facção de Fenrir começou a agir. Aparentemente ele estava sequestrando os alunos da academia. Bingo, a gente já sabe o que estava rolando dentro da academia para os alunos sumirem, mas graças ao Shadows Garden, eles estavam recuperando a maior parte dos possuídos, e parece que eles estavam tendo um pouco de problemas em quebrar o selo. Mas sobre isso, a Zeta ainda não tinha tomado nenhuma atitude de lá, sendo que ela já deveria saber com certeza sobre todos os movimentos da facção de Fenrir. Ela sempre tende a agir por conta própria, mas é muito boa no seu trabalho, isso foi o que a Alpha disse, entendeu? Então assim, deixa ela fazer as paradas, mas mesmo que a facção do Fenrir esteja enfraquecida, não dá pra se esquecer de que eles têm controlado Midgar das sombras todo esse tempo. Além do Fenrir ser um das primeiras cadeiras, né, os primeiros rounds do culto, não deveria ser subestimado de qualquer forma. A sua facção, com certeza, deve ter perdido muito poder com toda a queda de crédito e tal, mas no momento eles devem estar com pouca força e dinheiro, só que ainda assim estavam de pé. Isso justamente porque, pô, o chefe dos caras sendo Fenrir, ele possui uma das primeiras cadeiras, então o maluco é brabo, entendeu? E olhando um pouco lá pro lado do Fenrir, que apareceu no início desse capítulo, ele caminhava até a porta da sala onde o braço dos Diabolos estava selado. Lá ele percebeu que o sistema de defesa tinha sido ativado, só que de qualquer forma ele sabia que o Jardim das Sombras ia aparecer novamente, que isso não seria tão tarde. Só que daí, de repente, uma outra voz apareceu numa névoa atrás dele. E você deve estar achando que é um Shadow Garden, né? Não é outra pessoa. Rapidamente ele se virou, sacou a espada e nesse movimento ele fez com que a névoa ao redor se dissipasse. À sua frente apareceu um padre. No entanto, Petos, que é o padre que estava lá, não teve uma única lesão. Ele era um homem bastante misterioso, só sabemos que ele era o 10º assento do culto dos Diabolos. Petos, que disse que na mesa redonda eles conversaram sobre alguns problemas que estavam sendo formados devido ao seu fracasso. Além disso, pareceu ter uma libertação do braço dos Diabolos, as coisas estavam demorando mais do que o esperado para acontecer, né? Só que assim,
o Fenrir já tinha visto que até que eles estavam progredindo, né? Diria que 60% tivesse completo atualmente. Só que devido à destruição do santuário no passado, o braço esquerdo foi liberado. Agora, eles tinham que prever que o número de lançamentos no ano que eles iam conseguir fazer para libertar o outro braço seria menor do que eles esperavam. Inclusive, a Aurora estava resistindo mais do que o normal. Ela continuava afastando o culto aos poucos. E provavelmente agora estava recuperando a consciência graças à liberação do seu braço esquerdo, junto com o Cid lá, né, que conseguiu fazer aquela parada toda. A única sorte é que, graças ao Shadows Garden, o número de rodadas que eles tinham que jogar diminuiu. Se a produção caísse novamente, ou se outra pessoa fosse promovida para as rodadas, o Fenrir talvez não conseguisse a sua queda esse ano. Então o Fenrir balançou a sua espada vigorosamente e o movimento cortou a parte superior da roupa de Petos, que ficou lá com um pouco de sangue escorrendo pelo seu pescoço. O que eles queriam era libertar os diabolos e alcançar a vida eterna, como a gente falou no início do vídeo. Para isso, não importava o que eles tinham que fazer ou destruir. Mesmo que esses caras destruíssem todo o reino, o resultado era tudo o que eles queriam. É por isso que o Petos estava nesse lugar, porque ele pensou que poderia de alguma forma ser útil para o Fenrir. E o Fenrir percebeu pela voz dele, pelo tom da voz dele, que essa era a verdadeira razão pela qual ele veio ali. Nesse momento, foi comentado sobre uma mulher no Jardim das Sombras, que era uma fera. E, pô, o Fenrir estava totalmente ciente de tal mulher no Jardim das Sombras. Mas ele não tinha intenção de contar tudo ao Petos, pelo menos não de graça. O Fenrir, então, só abriu os olhos do Petos falando sobre uma mulher gata dourada lá. O Petos disse, então, desaparecendo rápido, nervoso, né, rapidamente na névoa, que uma mulher besta dourada apareceu. Petos obteve todas as suas amostras depois de eliminar toda a tribo dos gatos dourados no passado. E isso, ao mesmo tempo, rendeu ele a sua promoção para todas as rodadas lá, né? Entrando para a mesa que eles têm dentro do culto dos diabolos. Então você já sabe que o Petos foi quem matou literalmente toda a família da Zeta. Inclusive iria matar a Zeta. Então ele ficou pensando, poderia ser que alguém sobreviveu a isso? Sim, galera, a Zeta sobreviveu, inclusive a gente falou isso, aquele ataque da carruagem que a gente comentou, foi o ataque que o Cid fez. O Cid salvou ela junto com a Alpha lá e trouxe ela pra dentro do Shadows Garden. Então assim, Fenrir, que estava olhando para o dispositivo circular lá no culto dos diabolos, que exibia o nível de poder mágico coletado em 60% do braço direito, ele se lembrou do que ele havia dito, que faria qualquer coisa para obter todos os resultados. Então nessa hora a gente volta para Alpha e para Gama, né? A Gama pensou até em enviar um apoio lá para Zeta, que seria a Delta, né? Que ela ainda estava em Midgar. Só que a Alpha mesmo sabia que Zeta e Delta, as duas jamais iriam cooperar uma com a outra. E no momento a Gama ainda estava ocupada com a base. A Eta não podia deixar o laboratório, porque ela era a única que estava lá, e a Beta tinha que cuidar da garota de outro mundo, da Akane aí, né, e de mais papeladas. O único livre no local era a Epsilon, e talvez alguns outros números aí do Shadows Garden, mas a Alpha disse que não seria necessário. Mantendo o olho na paisagem distante, ela começou a pensar, a Zeta com certeza estaria bem. Ela sempre foi desse jeito. A Gama pensou que essa resposta não era uma que a Alpha costumava dar. Era uma resposta muito despreocupada com relação ao que estava acontecendo. E ainda assim, ela tinha um mau pressentimento com relação a isso. Afinal, tinha que ter, né? A Zeta meio que atacou o ódio dela todo pra fora, resolveu ajudar a reviver os diabolos lá e, pô, procurar a vida eterna. Mas ainda assim, a Alpha então se lembrou do dia em que ela viu pela primeira vez a Zeta. Foi a primeira vez na vida que ela inclusive viu os olhos de alguém com tanto ódio pelo mundo, cara. Olhos como os dela não eram vistos sempre. É por isso que ela decidiu adicionar a Zeta à família, para poder curar essa ferida no seu coração. E ela achava que a Zeta tinha mudado. Então a Alpha se virou, olhou pra Gama com aqueles olhos azuis dela, coisa linda, maravilhosa, né? Dizendo que por isso sabia que ela ia ficar bem. Afinal, ela fazia parte da família dos Shadows Garden. Finalmente ela sorriu no final, um sorriso tão gentil que parecia até envolver todo mundo com um calor agradável. Só que ela mal esperava, pô, descobrir tudo, né? Ainda não apareceu nada dela descobrindo. A Zeta já não é mais a mesma. Na verdade, é a mesma de antigamente. Ela, na verdade, estava seguindo de acordo com tudo o que ela queria, na direção completamente oposta do Shadows Garden. Ela ia mais ajudar os diabolos do que acabar com o Shadows Garden, cara. O negócio acho que ia ficar pesado. Mas agora, me diz aí, mais pra frente, será que elas vão conseguir se reconciliar, Alpha e Zeta? Será que vai voltar tudo ao normal? Será que a Zeta vai realmente ajudar esse culto dos diabolos ao invés de ajudar o Shadow? É uma grande dúvida que está sendo deixada pra gente, eu espero logo que seja respondida na continuação desse volume 5. E é lógico que você tem todo o direito de opinar isso, então já manda aí nos comentários, aproveita também e me fala aí.
Cara, será que a Akane vai se juntar ao Shadow Garden? Será que ela vai ajudar o Cid vai contar pra ela sobre tudo, que ele era o Minoru e tal, revelar toda a verdade pra gente? Ó, tá aí uma coisa que eu quero muito ver, cara. Quero muito ver a Akane fazendo parte do Shadow Garden. E você, quer ou não quer? Comenta aí no canal pra gente e aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho, cara, porque toda semana tá saindo um capítulo novo, traduzido, e eu tô trazendo aqui pra vocês. A história do volume 5 tá muito boa, tá indispensável. E tá prometendo, quando chegar nesse fim, vai ser um baita final de arco, cara. Eu quero acompanhar junto com você que tá aí. Então, pô, chega junto, dá essa moral, cara. Você não vai se arrepender, não. Eu vou ficando por aqui, então, galera. Aquele forte abraço, beijão no coração e tamo junto. Até o próximo vídeo, hein? Valeu!